É comum ouvir uma mulher a dizer que precisa da autorização do marido para fazer qualquer coisa. Mas o inverso é um pouco raro e até cômico às vezes, porque muita gente, muitos dos que estão a assistir agora, costumam a rir quando o homem diz que quer pedir autorização da mulher. Mas é correto. Agora, a pergunta que nós fazemos é por que as mulheres, por que as pessoas no geral entendem que a mulher deve pedir autorização do marido para fazer qualquer coisa? E isto tem implicações diversas. Uma delas é que, no futuro, muitas mulheres não conseguem, por exemplo, votar por conta própria. Não falamos muito das cidades, mas dos campos. E para responder a estes questionamentos, a estas perguntas sobre por que se entende que a mulher tem de pedir autorização do marido, temos dois convidados. O primeiro é Albino Manguene, que vai conversar um pouco sobre isso conosco. Albino, muito obrigado por aceitar o convite. Eu espero que se sente aqui. E a segunda convidada é Violeta Bila. Violeta, obrigado também por aceitar este convite de estar aqui conosco. E para começar esta conversa, vou fazer como os clássicos faziam, ladies first. Violeta, a mulher precisa realmente pedir autorização para qualquer coisa? Muito obrigada pelo convite. A resposta é não. Eu não preciso pedir autorização a alguém para ser feliz, para passear, para fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Não sei se ele precisa me pedir autorização. Agora, eu posso informar que eu quero fazer alguma coisa. Agora, pedir autorização... É um pouco complicado. Não. Albino, eu sei que tem já alguma relação com a religião e tenho a impressão que a religião é um pouco aversa a esta liberdade que as mulheres tentam arrancar agora. Tem a mesma compreensão? Bom, na verdade é uma má compreensão daquilo que a Bíblia realmente ensina. Qual é a má compreensão que se refere? A má compreensão é que quando a Bíblia fala da mulher submissa, muitos interpretam como sendo robotização da mulher. Ou seja, é uma robô que tem que virar para lá, tudo que o marido diz, ela deve viver cumprindo. Então, essa não é a ideia de submissão que a Bíblia descreve. Então, a ideia da submissão pressupõe que a mulher é pessoa, não é um objeto. Como pessoa tem sentimentos, tem sensibilidade, tem vontade própria, tem ideias próprias. Claro que haverão momentos em que alguém sempre terá que decidir. Agora, Violeta, eu sinto que o Manguene falou do ponto de vista mais bonito, eu diria politicamente correto do que deveria acontecer. Tem a mesma impressão? E o que na verdade, aconteceu, ou o que motivou, ou o que motiva a que esta ideia de que a mulher tem de ter a anuência, tem de ter a autorização, tem de pedir a autorização do marido, prevaleça até hoje? Antes de responder essa questão, eu queria fazer um comentário. Na verdade, é tão interessante porque às vezes trazemos umas abordagens que mostram que no final do dia a mulher está debaixo da gestão do homem. Eu também tenho mulheres que me inspiram na Bíblia. Tenho a Esther. Mas atenção, o debate, a conversa, melhor, não é sobre a Bíblia. Sim, não é sobre a Bíblia. Era só para mesmo para fazer uma pequena nota para dizer, olha, temos também mulheres extremamente empoderadas que tomavam decisões. Nós passamos por um processo de socialização, que é a formação da pessoa. Nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nós somos ensinados o que é ser mulher, o que é ser homem, quem é que manda dentro de uma família, etc. Então, há um preparo social que já direciona a mulher para esta posição de submissão. Muitas vezes, até numa situação um pouco mais tóxica, não esta que o pastor aqui coloca. Nós somos socializados que a mulher é menor, que o lugar da mulher é na cozinha, o lugar da mulher é família, o cuidado da família, das crianças, até do próprio marido, recai sobre nós. Nós é que temos que cuidar da casa, cuidar das crianças, cuidar do marido. Com uma camisa, a culpa é da mulher. A culpa é da mulher. Então, nós, de certa forma, somos preparadas
a acreditar e aceitar que o espaço público não é nosso. O espaço público onde é que é? É no ciclo do bairro, onde se discute sobre a política, onde se discute sobre a gestão daquela comunidade, sobre a vida política da comunidade. O que é vida política? Se calhar, política, partido político. Não é isso. Política é pensar que o transporte subiu, porque nós... Exatamente, porque nós, as mulheres, as consequências das decisões políticas muitas vezes recaem sobre nós. Mas quando é para decidir, nós não estamos lá. O preço do chapa recai sobre nós. Nós é que vamos a Machamba todos os dias, nós é que vamos ao mercado. Nós estamos muito no mercado informal. Então, qualquer decisão do município vai recair sobre taxas que nós temos que pagar, somos escorraçadas nas ruas. Tudo isso, a implicação disso volta para nós. Mas quando é para conversar sobre isto, há uma reunião importante no ciclo do bairro, as mulheres ficam por detrás. E os homens é que ficam a tomar a dianteira. E tomam as decisões e não têm a perspectiva feminina, não têm a nossa perspectiva, como nós sentimos o impacto disso. Ou seja, os problemas que as mulheres têm não são levados à agenda daquela conversa que vai decidir sobre o futuro delas. Não, Manguinho, porque nós não estamos lá. Manguinho, o que é que se pode dizer como causa disso? Perfeito. Nós temos que olhar isso como uma herança do processo histórico. Em todas as sociedades, elas foram domadas sempre pelo machismo. Caracterizaram-se as sociedades excessivamente machistas. Alguns momentos o machismo extremo, alguns momentos o machismo moderado. E agora, por causa dessa questão também da luta pelas mulheres de quererem ter mais espaço, está um pouco mais. Mas as sociedades sempre foram caracterizadas assim. Os homens sempre na vanguarda, o machismo. E, nesse caso, por causa dessa má interpretação da submissão da mulher, os homens acabam tendo essa força, então, de vincarem-se e de parecer superiores às mulheres, até o ponto de, em alguns casos, haver uma certa sujeição a situações humilhantes. Mas isso tem uma herança histórica e que vai acompanhando essas dinâmicas. Cremos que com o andar do tempo, porque o mundo não é estático, o mundo é dinâmico. Então, acreditamos que com o andar do tempo as coisas vão mudar, só que existem elementos essenciais que devem ser... Devem ser preservados. Exatamente. Não, por questões de ordem. Por questões de ordem e organização. Eu vou pedir ao Manguinho para segurar este ponto, porque vai dar a sequência, a lógica que nós estamos a trazer aqui nesta conversa. Mas antes disso, um pequeno resumo. Nestes pequenos minutos nestes poucos minutos que nós estivemos aqui a conversar, há elementos muito importantes que foram aqui salvaguardados. É importante repisar. O primeiro é que as causas desta situação que se vive hoje pode estar ligado a questões das normas sociais, como a Violeta tentou aqui destrinçar, a questão do machismo, e também o Manguinho trouxe a perspectiva histórica, né? Herdou-se esta ideia de que o homem tem de estar, como ele referenciou nas palavras dele, na vanguarda das decisões, que isso manteve-se até esta parte. Nós também conversamos com algumas pessoas que nos disseram qual era a sua opinião sobre isto, e essas pessoas vamos ouvir agora, já a seguir. Augusto, na sua opinião, o marido deve autorizar a mulher a votar e é ele quem deve escolher o partido que ela deve votar? Não. Não. Ela sim, pessoalmente, é que tem direito de escolher pessoalmente. Não, é individual o voto. Não, eu acredito que não. Não. Por que não? Porque, na verdade, o voto é secreto. Não há que o homem escolher o partido com que a mulher vote, porque ele também, na verdade, a mulher não pode dizer o marido a quem pode votar. Pois claro. Não, o marido não tem a obrigação de dizer à mulher, dizer para votar o partido X, porque, na verdade, o voto é secreto. É individual o voto. A escolha é dela. Ela é que deve escolher qual é a mudança que quer ou que ela quer. Porque o voto é secreto. Como dizem, né? O voto é individual.
Sim, cada qual faz a sua escolha. Acabamos de acompanhar este pequeno vídeo que mostra mais ou menos como é que outras pessoas, fora de nós, obviamente, pensam sobre essa questão. Violeta, te surpreende esta divisão de opiniões sobre se a mulher deve ou não pedir autorização ou nem por isso? Não surpreende por toda a discussão que tivemos na primeira parte. Nós fomos preparados que os homens, fomos ensinados, na verdade, que os homens são superiores a nós, que o homem é chefe de família, e nós, as mulheres casadas, que não podemos fazer nada sem o marido autorizar, ele tem que autorizar como eu vou gerir o meu dinheiro. Mas como é que funciona na sua vida esta problema? Como funciona na minha vida é extremamente complicado. Pode explicar extremamente complicado. Porque eu acredito que eu tenho direitos. Para além dos deveres, eu tenho direito, eu tenho uma consciência de cidadania. Então, eu escolho onde eu quero trabalhar, eu escolho o que eu quero vestir, como eu quero viver, entende? E eu acho que é esta liberdade que as mulheres precisam. Agora, é importante num relacionamento, qualquer relacionamento que seja, que haja partilha de informação, que haja conversa. Isto vai dar espaço, ou vai tirar esse espaço de ter que pedir autorização, porque a gente partilha para o país. E ele também. Isso não pode ser mentira. Há uma liberdade que tem que se garantir, sobretudo. Exatamente. Eu tenho uma pergunta muito específica, mas antes... Manguinho, eu sei que os religiosos são muito rigorosos quanto a questões de género e tal. Eu gostava de saber de si, como é que funciona consigo? Como é que gera estas questões, estas liberdades que hoje em dia pululam na nossa sociedade? Eu acho que nós temos que separar em que questões há que se pedir autorização, em que questões nós só informamos, porque existem questões que uma simples informação já é suficiente. Por exemplo, não acho que faz sentido ter a minha autorização para votar, porque é um princípio de liberdades que a própria Constituição já consagrou, que o voto é secreto, todo mundo tem liberdade para votar. Então, eu tenho que trazer esse modelo democrático até certos aspectos dentro do ambiente familiar. Mas existem questões que podem impactar a vida, a dinâmica deste casal, que precisam se sentar, discutir, para haver decisão sobre aquele assunto específico. Eu tenho a impressão que a Violeta quer comentar alguma coisa sobre o que o Manguinho estava a dizer. Eu estou curiosa em saber quais são essas, porque direito não precisa pedir autorização. Então, quais são essas que nós precisamos pedir autorização? Ele vai nos dar esses exemplos. Nós somos sempre privados de estar no espaço público. Isso não é de hoje. O Manguinho já tinha dito, a história já presa isso. Mulheres sempre privadas de estar no espaço público. Se você vai, por exemplo, para o nível mais rural, comunitário, has de ver que todos os espaços de tomada de decisão, que é aquele que nós olhamos como níveis micro, ali no bairro, na família, quando é para se tomar as decisões, as mulheres já não falam. Os homens é que vão tomar a decisão. Mas muitas vezes nós temos ideias próprias, temos ideias que até podem trazer solução àquele problema, mas somos excluídas. Quando ele tem que ir estudar fora, ele não pede autorização, porque isso vai mudar a estrutura familiar? Vai! Ele vai sair do país por 4 anos para fazer uma licenciatura, ou para fazer um doutoramento, ou 2 para fazer um mestrado. Vai mudar a estrutura familiar? Vamos, mas ele não pede autorização. Ele vai. Ninguém aqui vai me convencer que o homem pede autorização. O homem informa que eu tive uma bolsa de estudo, a partir do ano X eu vou viajar, vou para a Alemanha, vou para não sei aonde, vou estudar. Isso vai ser bom para a nossa família. E quando eu inverso, quando eu inverso, eu tenho que falar com meu marido, depois gerar barulho, depois tenho que falar com os padrinhos, depois tenho que falar com meus pais, depois tenho que falar com não sei quem. Pessoas que devem se pedir autorização. E no fim, algumas mulheres acabam desistindo de um sonho de estudar fora, porque não teve apoio do marido, não teve apoio dos padrinhos, não teve apoio da própria família dela. Porque ela é colocada entre a espada e a parede. Ou casamento, ou estudar fora. Há muitas universidades aqui, mas para o homem já não há muitas universidades. Ele tem que ir para fora. É um argumento muito forte e eu vou voltar para as questões que fez ao Manguinho, mas
Vamos fazer uma rápida pausa e voltamos já já. Até já. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Bem-vindo à segunda parte do Asas, bem-vindo à segunda parte desse programa que se propõe a conversar sobre temáticas e desconstruir algumas normas sociais, quebrar alguns tabus, e para tal hoje estamos a fazer exatamente isso. Estamos a conversar sobre o fato de muitas pessoas, muitos de nós, acreditar que é preciso que a mulher tenha autorização do marido para fazer qualquer que seja coisa. E como estamos, sobretudo, a focar na questão da participação cívica e política, estamos a focar na questão do processo eleitoral que está a acontecer neste momento no nosso país, o recenseamento, e logo a seguir, daqui a algum tempo, vamos entrar para questões do voto. Então estamos a tentar conversar um pouco sobre isso. E na primeira parte, questões foram colocadas. Uma das nossas convidadas, a Violeta, disse que era importante que as mulheres estivessem nesses espaços, que muitas vezes, apesar dos problemas recaírem sobre elas, falou de problemas, por exemplo, de iluminação, problemas de estrada, de transporte, as mulheres não estão nos espaços de decisão, o que faz com que suas agendas não sejam tomadas em conta. O Manguene, que é também o nosso convidado, explicou que isto deriva de um processo histórico e que há uma má compreensão das questões religiosas, bíblicas sobretudo, sobre o que é a submissão. Nesta segunda parte vamos dar continuidade a esta conversa, vamos focar em aspectos também mais práticos. Desde logo, Violeta já terminou a primeira parte. Vamos para o Manguene. A Violeta tinha feito algumas questões na primeira parte e ela referenciava que, depois de ouvir a sua intervenção, que dizia que tinham aspectos que não fazia sentido pedir-se autorização, e ela questionava quais são os outros aspectos que, pelo menos pelo que eu compreendi, devia-se pedir algum tipo de autorização. Vou começar com esta pergunta para darmos continuidade à nossa conversa. Perfeito. Por exemplo, a mulher quer sair com amigas para socializar. Tem que pedir autorização? Eu não acho que nesse aspecto precisa de pedir autorização. É algo rotineiro. O homem também tem momentos de socialização, a mulher também tem momentos de socialização. Simplesmente uma informação de que vai sair, se for possível, dizer a que horas mais ou menos irá voltar. Vice-versa, o homem também pode adotar o mesmo sistema. Aquilo que eu estava a dizer, existem questões que vão impactar na mudança desta família, vão criar, ter que haver introdução de uma nova dinâmica. Como a questão de, por exemplo, vai sair, vai estar a estudar fora do país. Vamos supor que são 2 anos, por aí em diante. Isso vai alterar a estrutura desta família. E isso pressupõe que se converse, pressupõe um diálogo para que haja decisão. Exatamente. Eu percebi um sorrisinho da Violeta. Parece que quando o Manguene referenciou que quem deve tomar a decisão final, depois da conversa que o Manguene propõe, é o homem. Eu quero aproveitar agora que estou na televisão para dizer: mulheres, estejam onde quiserem estar, vivam o que vocês querem viver, vivam segundo os vossos sonhos e aspirações, porque os homens não vão deixar nunca de viver segundo as suas vontades, as suas aspirações, aquilo que eles acreditam. Quer orar, ora. Quer estudar, estuda. Quer viver feliz, seja feliz. Isso é o que é importante. A minha pergunta mantém-se. Depois desta conversa, que é para ajustar as arestas, ajustar os pontos e colocar tudo aquilo que é preciso para se tomar uma decisão, quem deve decidir? Por exemplo? Para mim, é sobre a vida dos dois, decidem os dois. Ok, era só isso. Só. Muito obrigado. Vamos agora acompanhar uma reportagem e depois voltamos para continuar esta última parte do nosso debate, da nossa conversa. Até já. Por que o homem deve autorizar tudo que a mulher vai fazer?
Primeiro, o homem não deve fazer isso. A mulher não precisa da autorização do homem para, por exemplo, trabalhar ou participar civicamente ou politicamente. A ideia é conversar sempre. Hoje parece estranho, mas a verdade é que, durante muito tempo, o mundo pensou que as mulheres deviam ter autorização do homem para fazer qualquer coisa. Veja que, por exemplo, quando os Estados Unidos da América foram fundados em 1776, a mulher era considerada propriedade do homem. No Brasil, o Código Civil de 1916 impedia que mulheres casadas abrissem uma conta no banco. Em Portugal, país do qual herdamos muito até antes da Revolução dos Cravos, em 1974, a mulher era tratada como ser inferior. Elas governavam a casa, eles mandavam o mundo. Os portugueses consideravam a mulher a guarda da paz familiar, sem poder de decisão em nenhuma esfera e subjugada ao homem. Estes posicionamentos, ainda que hoje tenham mudado ou a desaparecer pouco a pouco no mundo, continuam no país. Na verdade, a ideia da mulher pedir autorização para tudo já existia antes mesmo da colonização. Lembra de Ngungunyana? Sua história é semelhante à de muitas outras figuras históricas do continente e do país. Mas isso é o que diz a história. O que será que dizem as pessoas? Na verdade, o voto depende de cada um e a sua própria escolha. Não depende do marido nem da esposa, pois depende daquilo que vai lhe trazer a paz. Quando o assunto é casamento, não existem verdades absolutas, mas há pontos para ver e usar como referências. Se olhar para a parte religiosa, é difícil encontrar um casal com religiões diferentes. Se for o caso, uma das partes se converte. E aqui talvez não fuja a regra. Saímos das redes para as ruas, concretamente para a Zambésia, e perguntamos se a mulher devia ser autorizada pelo marido a fazer qualquer coisa. A maioria acredita que a mulher pode decidir o que quer fazer sem autorização do marido. Elas podem decidir. Elas podem decidir. Podem, mas o ideal é sempre conversar para que haja harmonia. Nem a mulher, nem o homem devem autorizar. A ideia é encontrar consenso. Deve existir um programa no lar. Deve haver uma ideia comum. Apesar do ideal ser encontrar uma ideia comum, há quem entende que a mulher não pode fazer nada sem pedir autorização. Porque se é que a mulher está casada com o marido, então, quando fazer coisa sem autorização do marido, praticamente está a violar as regras. E a pergunta que não quer calar é: quais regras? Resumindo, as regras que a sociedade estabeleceu para os casais e quase todas silenciam a mulher. Por exemplo, o homem é quem manda e toma decisões. Como consequência, a mulher é forçada a calar em casa, comunidade e no país, o que leva a que problemas como, por exemplo, falta de iluminação, água e insegurança não sejam resolvidos. A verdade é que ganhávamos mais se os homens e mulheres conversassem e tivessem uma ideia consensual. Afinal, unidas, as pessoas são mais fortes. Há uma história que eu acho que faz muito jus à reportagem que nós acabamos de acompanhar e que a Violeta tinha que nos contar. Eu vivi num contexto de família tradicional, pai, mãe, filhos, e o meu pai era frelimo. Ele dizia que ele próprio é a frelimo. E ele acreditava na ideologia da Frelimo, trabalhava para a Frelimo. Entretanto, quando inicia o movimento do MDM,
E quando nós assistíssemos às campanhas na televisão, os momentos diferentes de reportagem, quando chegava a hora da Frelimo era prestem atenção. Depois, quando passavam as informações dos outros partidos políticos, e o MDM em particular, a minha mãe ficava eufórica, atenta a querer ouvir, e meu pai nesse dia ficou tão nervoso, bateu na mesa e disse: não se assiste MDM aqui. Eu comprei a televisão, você é minha mulher, são meus filhos. Estás a sentir um nível de propriedade? Que a casa é minha, a televisão é minha, eu é que pago, eu é que ponho comida na mesa, então vocês fazem aquilo que eu quero. Então, precisamos de continuar a advogar para que as mulheres tenham espaço na esfera pública, elas coloquem a sua perspectiva e lembrarem que em Moçambique nós somos a maioria. No mundo, as mulheres são a maioria, então não nos podem deixar de fora nesse jogo político, nessa questão de construir países. É uma mensagem muito forte. Eu sinto que sinto que é uma mensagem de coração, Mangueira. Agora, está a se abrir. Como estamos mesmo para fechar o programa e a Violeta acabou dando aqui a resposta da pergunta que eu ia fazer logo a seguir. Manguene, na sua opinião, o que é que se pode fazer para, vamos lá, garantir que estas pessoas que são a maioria, estas mulheres, consigam ter esta liberdade de, vamos lá, de escolher, decidir? Muitos, quando estão durante a fase do relacionamento, principalmente as mulheres, vão se deixando iludindo pelas rosas, pelos bombons, pelas palavras bonitas, e esquecem de estudar o caráter do homem. E depois entram já no casamento e há um choque. Que ela podia ter evitado, ele podia ter evitado, sabendo que a cosmovisão deste homem não se enquadra naquilo que é a minha forma de ver e perceber as coisas. Sinto que, convivendo com esta pessoa, nós vamos ter muitos atritos. E se der é recuar. A ideia da minha querida colega mulher, faça o que você quer, o que quer, é bonito falar, mas no contexto da realidade das nossas famílias, isso seria um caos, uma confusão na sociedade. Estaríamos numa sociedade libertina, sem ordem, com uma desordem. Por quê? Porque cada um quer fazer aquilo que pensa, aquilo que entende, que quer. Violeta, eu sei que não lhe dei a oportunidade, tinha começado com a sua resposta, mas é importante também lhe dar a mesma oportunidade. O que é que se pode fazer para garantir que esta liberdade que a Violeta defende seja efetiva e não seja uma liberdade, vamos lá, dos livros, dos papéis e teóricos? Ok. Antes de eu responder isso, só um segundinho só. Quero fazer uma provocação à vontade. Ao meu companheiro. Não se questiona porque hoje em dia estamos a ter muitos homens relaxados e muitas mulheres na rua a fazerem dinheiro, a sustentarem homens. That's a point. É mesmo uma provocação, não é para ser respondido. Até porque já nem teve muito tempo. Exatamente. Ainda bem que não temos tempo porque não é para ser respondido. Em relação ao que é que nós podemos fazer, eu penso que é preciso formar as crianças desde pequenina sobre a vida política. Por que é importante estar no espaço político? Por que é importante pensar politicamente? Porque nós somos seres políticos, somos seres sociais, somos seres políticos. Nas nossas comunidades que não tiveram oportunidade de estar nas escolas, no sistema educacional, ir às comunidades, sociedade civil, vão às comunidades, falem com as mulheres, falem com os homens, porque é importante falar tanto com as mulheres, assim como com os homens, para que tenham a mesma abordagem, o mesmo entendimento da relevância de ocupar-se os espaços. E depois, não é só formar. Depois de formar, é preciso que o próprio Estado também crie mecanismos de integração das mulheres nesses diferentes espaços. Muito obrigado, Violeta. Muito obrigado, Manguene. Eu acho que há muita informação que deixaram aqui e sinto que há muito espaço para mais debates. Infelizmente não temos muito tempo, temos tempo suficiente para debater e temos que ser sempre objetivos, mas é sempre importante dizer aquilo que nós pensamos sobre as diversas temáticas, né? Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até para a semana. Temos asas para voar, temos asas para voar.